Galera, rolou uma coisa aí que me deixou impressionado. O criador do Megabonk chegou e falou que acha que o aviãozinho no Tráfico 3 abriu um portal pro inferno na favela tentando revermitar e preciso fechar. É o jogo que ele sente que seria o substituto do Megabonk no Best Debut Indie Game aí, no Game Awards, o que é simplesmente algo absurdo demais e que eu ainda tô processando. Eu não tô acreditando nisso e é uma honra gigantesca. Vamos hoje falar sobre a situação, eu vou falar em detalhes o que acontece, como que isso aconteceu, como que chegou nisso e bora lá. Vamos desde o início. Hoje eu tô com um brother meu, que é o Joseph, ele é o cabeça aí da No Quarter, que é uma publicadora, e agora a gente tá trabalhando em conjunto, estamos com essa parceria aí e tal, cara, muito gente boa, várias coisas legais estão vindo aí já pro ano que vem, já estamos com vários planos, o pré-4, porte pra console do 3, muita coisa aí que tá vindo aí que a gente tá trabalhando junto pra fazer acontecer, tá? E a gente tá começando a fazer uns trabalhos de marketing em conjunto, a gente, tipo, planeja certas estratégias de marketing, eu e ele, pra gente ter um alcance no Twitter, né? Pra tanto perfil da No Quarter quanto o perfil Joiveno, né? O meu perfil, né? Falando em terceira pessoa, pelo amor de Deus. Esse perfil aí eu consegui divulgar o jogo, ter muito like. E as últimas estratégias que a gente tem feito tem dado muito certo. As estratégias de conjunto, eu compartilho as coisas dele, ele compartilha as minhas, a gente faz planejamento de coisas bem engraçadas na internet. Tem dado muito bom. E devido a isso, cara, a gente tá começando a ter alcance também em posts meio engraçadinhos. Bom, como vocês sabem, o Game Awards tá começando aí as indicações e tal de jogo do ano, os cacete A4. E aí, devido a isso, eu pensei, pô, por que eu e o Joseph a gente não pega isso do Game Awards e começa a fazer algumas postagens brincando, sacaneando, sassaricando aqui e ali. Aí eu fiz uma postagem, eu e ele, que era Game of the Year, e a gente fez uma imagem do aviãozinho do Tráfico 3, o nome em inglês, né? Brazilian Drug Dealer 3, I open a portal to hell in the favela, trying to revive me, tiny to close it. Aí eu coloquei isso lá, bombou, pegou like pra cacete. Também fiz uma imagem do Hopium pra aproveitar esse hype aí do anúncio do Half-Life 3. A gente foi fazendo coisas assim nos últimos dias, desde que a gente começou a promoção, que está agora. Por favor, compre aí, o aviãozinho tá em promoção, tá só 15 mil, dá essa ajuda aí pra gente, vai ficar até o dia 29 mais ou menos, dá essa força aí pra gente, né? Esse dia a gente tá muito forte em marketing, então as nossas últimas postagens têm tido um alcance muito acima do normal, porque a gente tá muito esforçado, tanto eu quanto ele, pra gente ter uns posts assim, estourado, post que tipo pega 4 mil, 5 mil likes todo dia. A gente tá muito esforçado lá no Twitter e tem dado muito certo. A gente também fez posts, por exemplo, da situação que aconteceu do Megabonk. O que aconteceu com o Megabonk? O Vedned, um desenvolvedor muito legal, ele criou o Megabonk, que é um jogo muito legal, estilo Vampire Survivor, só que em 3D, bem... É um Survivors-like, né? Muito maneiro, é um jogo que visualmente você já sente que vai se viciar só de ver, entendeu? Pô, interessante, é um jogo que eu fiquei interessado. Ele lançou um dia depois do aviãozinho, inclusive, na época, eu lembro muito bem disso. São meio que jogos irmãos, assim, em lançamento. O aviãozinho foi dia 17, ele foi dia 18 de setembro. Então, muito legal, né? Uma coincidência bem legal. Pô, o Megabonk, o criador, chegou no Game Awards e falou: pô, irmão, esse não é meu primeiro jogo comercial, não é o primeiro jogo que eu boto na Steam, não é o primeiro jogo que eu lanço assim, que tem um certo alcance, não é meu primeiro jogo independente de verdade, assim, que eu vendo em algum lugar, que eu, tipo, tenho um pensamento comercial, não é só, tipo, um projetinho, tipo, de teste. Não é, tipo, um vertical slice, coisas assim como eu fiz em outros projetos meus, que eram, tipo, jogos mais de brincadeira que eu só mostrava pra amigo, entendeu? Ele já fez outros jogos comerciais que, tipo, fizeram muito sucesso na Steam, o cara já ganha dinheiro, já vive de jogo há muitos anos. Então, devido a isso, ele sentiu, esse não é meu primeiro projeto como o indie dev aí que estoura na internet. E aí ele tá com um nome diferente. Esse Vedned aí, tem gente que acha que, na verdade, é o Dani Dev, que fez Scrap Game, um monte de jogos aí de extremo sucesso na Steam, jogos com mais de 150 mil análises na Steam. Então, devido a isso, ele, pô, sendo um cara maneiro, sendo um cara certo, na moral, ele falou, pô, irmão, já tem muito sucesso, não é justo eu ser indicado aqui. Ele chegou na galera do Game Awards maneiro pra caramba, o cara muito, entendeu? Muito honesto. Chegou no pessoal do Game Awards e falou, ó, não quero mais essa indicação, não acho que o meu jogo merece, porque não é meu primeiro jogo comercial e nem mesmo o meu primeiro grande sucesso comercial. Então ele decidiu que eu acho que é melhor algum outro jogo ter essa oportunidade de conseguir ser colocado no lugar. E aí ficou um slot livre lá no Game Awards para algum jogo independente de estreia de algum estúdio. Então, com isso, eu e o Joseph, a gente começou com isso aqui é interessante, a gente pode fazer um marketing aqui, e a gente sabe que tem muita gente que gosta do aviãozinho, queria que fosse um dos indicados a debut indie game aí, é interessante a gente ver o que a gente vai fazer. E aí a gente começou, pô, a gente tem alguma oportunidade, começamos a fazer vários posts, começamos a encher o saco de off, chegamos
chegamos lá, ô Geoff, considera o nosso jogo aqui, entendeu? Eu considero o aviãozinho do Tráfico 3, abrir o portal pro inferno na favela, tentando rever MTI e preciso fechar. Considera aí nosso projeto, pá, tal. Aí começou a pegar um alcance, aí teve um post que o Joseph fez que foi tipo, só tem um jogo que pode ficar no lugar. Aí o Joseph fez esse post, pegou like pra cacete. A gente teve uma surpresa no dia que a gente tá gravando, que é o dia 20. Hoje é dia 20, né? No dia 20 de novembro. O perfil oficial do Megabonk, do VDNed, chegou e falou, You have my sword. Que é aquele meme lá do Senhor dos Anéis, You have my sword and my axe, naquela cena que eles chegam no Frodo, falando que vão chegar junto nele na aventura, entendeu? You have my sword. And you have my bow. And my... Legal, porque, tipo, realmente sou tipo Frodo ali nessa situação, tipo um jogo indie, feito com salgado e guaravita, não tendo nenhuma estrutura, é meu primeiro projeto comercial, é um jogo que eu fiz literalmente dentro de uma kitnet no Brasil, em São Gonçalo, então é realmente um projeto muito esforço, muito, tipo, inicial, feito com muito amor, e que realmente é o primeiro jogo comercial que eu faço, é a primeira vez que eu faço algum projeto de jogo, pensando em, tipo, vender na Steam, e, tipo, cobrar dinheiro, é a primeira vez que eu faço algum projeto de jogo mesmo. Os outros projetos que eu fiz eram mais vertical slices, testezinhos, coisa pra mostrar pra amigo, tipo um estudo de... Sabe quando a pessoa faz, tipo, joguinho, coisa dentro da faculdade? É mais ou menos isso. Esse caso aqui meu é mais um caso de, tipo, uma pessoa que tá pela primeira vez fazendo um jogo comercial, realmente um jogo indie pela primeira vez, não sendo, tipo, um testezinho, alguma coisa assim. É muito interessante e eu fico muito feliz em saber que ele conhece o projeto e sinta que é o jogo, né, que ele falou lá, que You Have My Sword, que é o jogo que, ele apoia. É uma honra gigantesca. Eu fico muito feliz com isso e eu peço a ajuda de vocês pra me ajudarem nessa campanha aí. Vamos agora aproveitar, pô, o cara do Megabonk tá chegando, tá querendo que a gente participe do Game Awards. Então vamos fazer muito buzz pro Geoff Keighley pra ver se ele se interessa aí, ver que o nosso jogo existe, aqui o jogo do Brasil. E também é interessante pela questão do Brasil. Isso aqui é um jogo feito por brasileiros. É feito no Brasil. A equipe é brasileira. Os desenvolvedores são brasileiros. Então é uma coisa realmente da nossa terra. E que, tipo, é um jogo brasileiro no Game Awards, se tudo der certo. Realmente eu peço essa ajuda de vocês, porque é uma honra gigantesca. Vamos fazer realmente um buzz, um movimento. Vamos fazer a galera falar do aviãozinho. Chegar em mais gringos, chegar em mais brasileiros, chegar mais no Geoff Keighley. Vamos realmente movimentar na internet, porque brasileiro é muito bom movimentando as paradas. Vamos mostrar a nossa força do Brasil, galera. Porque brasileiro não desiste. Então vamos nessa. Vai dar tudo certo. A gente vai conseguir, rapaziada. E bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, bem simples, só pra dizer pra vocês. Eu sei que tem uma galera já cobrindo isso. O Gigaton falou, o Velberan falou. Então vamos fazer mais gente falar, vamos fazer movimentar ainda mais. E é isso. Agora sigam aqui nas redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter. Sigam aí pra dar essa força, né, nas postagens, comentar, retweetar. Todas as redes estão aparecendo aí agora. Dá essa força, galera. Vamos pra frente, vamos bater em frente, que pra gringaiada a gente tá chegando. É o Brasil chegando por gringo, pô. Bora nós, rapaziada. É nós, cacete. Valeu!